Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui novamente com vocês, onde nós podemos aqui estudar um pouco mais da palavra do Senhor, iniciando aqui a nossa semana na presença de Deus. Então vamos tirar um tempo aqui para agradecer ao Senhor por este momento em que nós temos de ouvir um pouco mais da sua palavra. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia, obrigado por essa semana que se inicia, obrigado pela sua palavra e pelo livre acesso que nós temos à sua palavra. Constantemente nós podemos estar lendo ela. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, os países que passam perseguição, que não podem, crentes não podendo ali ter o livre acesso à sua palavra, pessoas que não têm ainda a Bíblia traduzida, Senhor Deus, para a sua língua. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, para que esta obra de tradução e a tua palavra seja proclamada, Senhor Deus, para as pessoas que querem ouvir um pouco mais dela. Fale, Senhor Deus, nesta tarde aos nossos corações e que seu Santo Espírito venha estar aplicando a tua palavra em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então vamos estudar, já que nós terminamos a nossa série em Gênesis, eu gostaria de começar uma outra olhando aqui agora para o livro de Salmos. Já vimos Salmos capítulo 1, hoje nós vamos estudar um pouco agora sobre Salmos capítulo 2. E meus irmãos, neste capítulo nós vamos destacar 4 vozes que aparecem em Salmos capítulo 2. A primeira voz é a voz das nações. A segunda voz que aparece nesse capítulo é a voz de Deus Pai. A terceira voz é a voz de Deus Filho. E a última voz, a quarta voz, é a voz do Espírito Santo. Então, as 4 vozes que são proclamadas aqui no capítulo 2. A primeira voz está descrita aqui no versículo 1 até o versículo 3. Sempre lembrando, o livro de Salmos, todos os seus capítulos, são músicas que eram cantadas, poesias que eram entonadas ali para as pessoas, e elas sempre louvam a Deus, né? E aqui o versículo 1 até o versículo 3, nós veremos aqui a primeira voz, a voz das nações. Diz assim esse texto: porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Meus irmãos, aqui Salmos, capítulo 2, do versículo 1 a 3, mostrando para nós a voz das nações. O que as nações falam, aqui nós podemos perceber uma voz de rebelião. As nações, elas não aceitam se submeterem ao Rei dos Reis. Não aceitam a voz do Evangelho. As nações, elas são rebeldes contra o Evangelho e elas não aceitam que exista um Rei sobre elas, o nosso Deus e Rei Senhor Jesus Cristo. Apesar, meus irmãos, de todo o bem que Deus faz para as nações, nós podemos pensar muitas coisas. Deus é quem sustenta, Deus é quem manda o sol, manda a lua, manda a chuva para todos os povos da terra. Deus também mandou o seu Filho aqui na terra para morrer pelos pecados de todas as pessoas do mundo. E apesar de todo o bem que Deus ele faz e todo o seu amor mostrado para todas as nações, porque Deus ele deseja o bem para todas as nações, apesar de tudo isso, as nações sempre se rebelam contra Deus. Elas não aceitam a bondade de Deus nas suas vidas. Elas sempre são rebeldes contra Deus. E quando nós damos uma olhada aqui na Bíblia, nós vemos vários relatos, várias narrativas das nações se voltando contra Deus. Desde a Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, onde houve ali o surgimento das nações, nós vemos ali as nações se voltando contra Deus. Olha só, Gênesis capítulo 13, vamos ver um exemplo aqui. Gênesis capítulo 13, versículo 13, nós vamos ver o exemplo de Sodoma, uma cidade, uma nação, um povo que se voltava contra Deus. E o versículo 13 diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui nós vemos um exemplo muito claro. Nações se voltando, se rebelando contra Deus. É como Salmos capítulo 2, nós lemos que ele diz: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
As pessoas não querem e as nações não querem se submeterem ao cuidado de Deus. Sodoma e Gomorra foi uma dessas cidades. Eles eram grandes pecadores contra Deus, se rebelaram contra Deus e não quiseram se arrepender dos seus pecados. Apesar de Deus ter dado um bom tempo, um período longo de tempo de 430 anos, para essas nações se arrependerem ali da terra de Canaã. Mas eles não quiseram se arrepender. Um outro exemplo também é o Egito, ali na pessoa do seu rei Faraó. Olha só o que Faraó disse sobre Deus, lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 2. E nós podemos enxergar como essa nação, ela se voltava também contra Deus. Diz assim Faraó, no versículo 2 de Êxodo, capítulo 5. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça, e eu a vós, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Faraó sempre endureceu o seu coração contra a mensagem de Deus. A nação toda, ali do Egito, sempre se voltando contra Deus. Então foi preciso Deus ali dar 10 lições, 10 pragas na terra do Egito para que a nação de Israel pudesse ser liberta. Mas nós vemos Faraó e todo o Egito sempre se voltando contra Deus e dizendo: não conheço a Deus, não quero saber de Deus, não vou deixar a nação de Israel ir. Eles não querem se submeter ao cuidado de Deus, não querem se submeter à soberania de Deus. As nações na Bíblia sempre se voltando contra Deus. Olha só também, até Israel, a nação que é o povo de Deus, se voltou contra Jesus Cristo. Olha só o que diz João, capítulo 1, versículo 11, a nação de Israel não aceitando o seu próprio Deus, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha só, Jesus Cristo veio para a sua nação, a nação de Israel, mas Israel não quis receber a Jesus Cristo, rejeitaram a Jesus Cristo, o Salvador deles. Tanto que hoje Israel é uma nação rejeitada temporariamente. Mas nós vemos um outro exemplo aqui, a nação de Israel também rejeitando a soberania de Deus. E até no futuro, a palavra de Deus ela mostra nações se voltando contra Deus. Olha só, as nações na batalha que é conhecida como a Batalha do Armagedom. E aqui nós vemos várias nações se voltando contra Deus. Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 14, diz assim para nós, mostrando as nações se voltando contra Deus. Diz assim: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então perceba aí, reis estão se voltando aqui nessa questão contra Cristo para essa batalha do Armagedom. E o texto continua: então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só, as nações do mundo inteiro, reis do mundo inteiro se voltarão contra Cristo. E aqui nós temos a batalha do Armagedom, onde as nações vão tentar varrer Israel do mapa. Mas é nesse contexto em que Cristo volta e derrota todas essas nações na batalha do Armagedom. Mas é um exemplo que nós vemos, desde a antiguidade até no futuro, as nações sempre se voltando contra Deus. E temos ainda um outro exemplo. No final do milênio, as nações também se voltarão contra Deus. Depois que Cristo voltar aqui na terra, fazer uma limpeza geral aqui na terra, organizar toda essa terra e depois do seu reino milenar, reino de 1000 anos, as nações mesmo assim se voltarão contra Jesus Cristo. Diz assim Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar.
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E aqui, meus irmãos, no final do milênio, depois do reinado de amor, depois do reinado de justiça de Cristo, nós vemos muitas pessoas se voltando contra Cristo e ele ali regendo todo mundo, mas muitas nações se voltando contra Cristo no final do milênio e Jesus Cristo depois as derrotará. Mas perceba que elas se voltarão, sitiarão ali Jerusalém com o intuito de acabar com o reinado de Jesus Cristo. Meus irmãos, na narrativa bíblica, sempre percebemos as nações se voltando contra Deus. E essa primeira voz, a voz das nações aqui em Salmos, capítulo 2, do versículo 1 a 3, mostra uma voz de rebeldia. As nações sempre são rebeldes ao Evangelho. Eles não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo que promete salvação para eles. Eles são rebeldes contra esta voz, contra a voz do Evangelho. Mas ainda nesse salmo aqui, temos uma segunda voz. E agora vai ser demonstrada a voz de Deus Pai. Está descrito aqui nos versículos 4 até o versículo 6, que diz assim: ri-se, olha só, a voz de riso de Deus e de zombaria. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O Senhor está zombando dessas nações que são rebeldes. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, o Monte Sião. Meus irmãos, nesse relato nós podemos perceber aqui a tranquilidade que existe lá no céu em contraste com a turbulência que estava existindo aqui na terra. A tranquilidade de Deus lá no céu, se rindo das nações, e as nações aqui embaixo em rebelião, em turbulência contra Deus, não querendo se submeter a Deus. Mas aqui a gente vê que Deus ele se ri das nações. Meus irmãos, Isaías capítulo 40 vai refletir bem para a gente esta imagem, onde Deus ele é muito maior do que as nações. E ali nós vemos a voz de Deus rindo das nações e as nações ali se rebelando contra Deus. Isaías capítulo 40, o versículo 15 diz assim para nós: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Olha só, esse texto está falando que as nações, em comparação com Deus, elas são insignificantes. É como aquela gotinha que caiu de um balde, não vai fazer falta nenhuma. É como aquela poeirinha que está voando pelo ar, não faz diferença nenhuma. Diante da grandeza de Deus, as nações elas são insignificantes. Olha só também o versículo 17 desse capítulo, diz assim: todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Olha só, nós vemos aqui como as nações, perante Deus, como as nações são insignificantes e como elas são pequenas. Mas mesmo elas sendo insignificantes, mesmo as nações sendo pequenas, nós vemos o grande amor de Deus por todas as pessoas de todas as nações. Porque ele mandou o seu filho para morrer ali na cruz pelos pecados de todas as pessoas, porque Deus ele deseja curar todas as nações deste mal que habita em seus corações, que é o mal do pecado, o mal da rebelião. E Salmos, capítulo 2, primeiro nós vemos ali a voz das nações se rebelando contra Deus. E depois é apresentado para nós aqui a voz de Deus rindo-se contra estas nações. Um dia, Deus vai falar com as nações com ira. Hoje Deus está falando com a sua graça, oferecendo a salvação gratuitamente para todas as pessoas. Mas um dia chegará o dia que é conhecido como a grande tribulação. E Deus vai tratar todas as nações desse mundo com ira. Hoje Deus está falando com a sua graça, mas um dia ele falará contra essas nações rebeldes que não querem se arrepender dos seus pecados. Ele falará com grande ira. E aqui nós vemos também nesse Salmo, capítulo 2, a voz de Deus Pai. E a terceira voz, que nós vemos ainda neste Salmo, capítulo 2,
É a voz de Deus Filho, Jesus Cristo. Olha só aqui Salmo 2, versículos 7 até o 9. Jesus diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Aqui é o Filho que está falando. Aqui é o Filho que está dizendo que vai proclamar, como ele já proclamou, a palavra de Deus. E um dia, aqui, quando ele voltar aqui para a terra, no seu reino milenar, ele vai continuar proclamando todas as leis de Deus para as pessoas do mundo. E continua o texto: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Meus irmãos, e aqui nós vemos um rei constituído sobre as nações. Um dia Jesus Cristo ele voltará aqui na terra e ele terá o seu reino, que é conhecido como reino milenar. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, todo o poder foi dado a Jesus Cristo. E um dia ele voltará com todo este poder, onde ele vai reinar aqui na terra durante esse período de 1000 anos, e todas as nações estarão sob a sua autoridade. Todos obedecerão a Jesus Cristo. Ele vai reinar com amor, vai reinar com justiça, a sua vara é de ferro e todos deverão obedecer a Jesus Cristo. Um rei será posto sobre todas as nações. E aqui nós temos essa terceira voz, a voz do Filho falando. Mais uma última voz, e aqui nós vamos perceber, meus irmãos, a quarta voz que o Salmo 2 ele proclama para a gente. É a voz de Deus Espírito. É a voz do Espírito Santo proclamando a chamada para a salvação. Ele convoca as pessoas para o arrependimento. Essas nações rebeldes que estão falando coisas contra Deus, o Espírito Santo está dando uma oportunidade de arrependimento. Olha, ainda há tempo de vocês se arrependerem. Olha só o que diz o versículo 10 até o versículo 12. E aqui nós vemos a voz do Espírito Santo dizendo assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir. Olha só o que eu estou falando, deixe-se de advertir-se. Juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus irmãos e amigos, aqui nós temos a voz do convite da salvação, o Espírito Santo proclamando a sua doce voz, convidando todas as pessoas que ainda são rebeldes para o arrependimento. E ele está dizendo aqui, olha, ainda há tempo de você se arrepender. Um dia, a ira do Filho vai ser manifestada por todas as nações, mas ainda há tempo de você se arrepender, você sair dessa situação que você está e se voltar para o Filho, ele vai te salvar. O Espírito Santo ele está proclamando aqui uma voz de salvação. Meus irmãos, e quando nós vemos na Bíblia, nós percebemos que a função do Espírito Santo é sempre fazer esse convite de salvação. Olha só o que diz João, capítulo 16, o versículo 8 e o versículo 9, diz assim sobre o Consolador, que é o Espírito Santo. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, olha só, as nações, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Esta é a função do Espírito Santo, ele sempre está com a sua doce voz, convidando as pessoas para a salvação. Olha só, convencendo as nações rebeldes do pecado, porque eles ainda não creem em Jesus Cristo. E esse é um grande mal que eles estão fazendo para a sua própria vida. E o Espírito Santo convidando, vinde a mim. Olha só, vão até Jesus Cristo que vocês serão perdoados. O Espírito Santo, meus irmãos, nós vamos perceber que ele não fala sozinho, mas ele convida os crentes e ele fala através dos crentes a sua doce voz de convite para a salvação. É através da igreja que hoje o Espírito Santo está proclamando para as nações rebeldes, proclamando essa mensagem de salvação. Olha só o que diz Atos, capítulo 4, versículo 31, que mostra que é através dos crentes que o Espírito Santo
faz esse trabalho de convite para o evangelho. Diz assim esse texto: tendo eles, esses crentes, essa igreja aqui em Jerusalém, orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. Perceba bem, estes crentes cheios do Espírito Santo tiveram intrepidez, eles tiveram coragem para anunciar a palavra de Deus. É através da sua igreja que o Espírito Santo está proclamando a sua voz de convite para a salvação. Em um outro versículo também, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Note que o Espírito Santo não faz esse convite sozinho, mas ele escolheu usar uma ferramenta que é a igreja de Jesus Cristo. E junto com a igreja, ele convida as pessoas para a salvação. Diz assim esse Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Meus irmãos, neste capítulo, Salmo capítulo 2, nós vemos as vozes rebeldes ali das nações. Vimos também a voz de zombaria de Deus contra essas nações, a voz de Cristo proclamando que ele irá reinar sobre as nações, e a voz agora do Espírito Santo com a sua doce voz, convidando essas nações rebeldes para o arrependimento, porque ainda há tempo de se arrepender. Meu amigo, você que está afastado do Evangelho, que ainda não creu no sacrifício de Jesus Cristo, você quer se manter ainda rebelde a Jesus Cristo, note que o Espírito Santo está fazendo esse convite para você. Ele está te convidando porque ainda há tempo de você se arrepender. Caso você ainda se mantenha rebelde contra o Filho, como essas nações se mantêm rebeldes contra o Filho, a ira de Deus ainda permanece sobre a sua vida. Mas essa ira, meu amigo, ela pode ser tirada, caso você ouça a voz do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Quando você ouve e atende a voz do Espírito Santo, há perdão na sua vida, há remoção da ira de Deus sobre a sua vida. Uma coisa interessante que nós podemos notar é que o Salmo, capítulo 1, ele começa dizendo: bem-aventurado, feliz é o homem. E o Salmo, capítulo 2, ele termina dizendo isso: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. E a minha pergunta é: você quer ser bem-aventurado? Você deseja ser um homem feliz? Note bem que o Salmo está falando aqui: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Para você ter verdadeira felicidade, para você ser um homem bem-aventurado, se refugie em Jesus Cristo. Ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu coração e te convidando para o arrependimento. Não se torne e não fique como essas nações que são rebeldes, proclamando vozes de rebelião contra Cristo e contra Deus. Mas Deus, através do Espírito Santo, está te convidando para esta tão grande salvação. E aqui o capítulo 2 nos mostra as 4 vozes que este salmo ele mostra para a gente. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado aqui por Salmo, Senhor Deus, capítulo 2 e pelos ensinamentos preciosos que o Senhor traz para as nossas vidas. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que se existe alguém que está nos ouvindo, nos acompanhando, que ainda não tem ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, que hoje possa ser, Senhor Deus, um dia aceitável, que essa pessoa possa ouvir a voz do Espírito Santo e que o Senhor possa confirmar a sua decisão na vida dessa pessoa, a decisão de salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus, então, abençoe a todos e que os irmãos continuem nos acompanhando em nossos próximos estudos. Que Deus dê uma boa semana a todos vocês.